Olá, tudo bem? Vamos à resolução da questão. Essa questão trata de um dos mais famosos intelectuais do século XX, Zygmunt Bauman, e a sua famosa ideia de modernidade ou de tempos líquidos. Vamos lá. Líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No atual estágio líquido da modernidade, os líquidos são deliberadamente impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada, ou seja, o impulso de transgredir, de substituir, de acelerar, a circulação de mercadorias rentáveis, não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar, nem o tempo necessário para condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma maior expectativa de vida. A metáfora da liquidez, expressa no texto, está ancorada na perspectiva de que o mundo contemporâneo é regido pela... Aqui a gente associa muito a ideia de modernidade líquida do Bauman à noção de pós-modernidade, que ele seria exatamente essa ideia de um mundo cuja ideia ou a noção de uma estrutura sólida, de um planejamento, de um processo que nós vislumbramos um objetivo único, igual para todos, ou uma grande referência, se desfez. Porque há uma acelerada transformação de ideias, de comportamentos, de informações, de pessoas, de circulação de coisas e de produtos, que leva a essa mudança contínua a ser ou estar associada à noção de liquidez. Para ele, o que é condensado, é estável, pode ser associado ao que é planejado. Entretanto, o que é líquido, instável, é considerado algo imediato, que está sempre em mudança, que depende das circunstâncias. Logo, o mundo ou a sociedade contemporânea são associadas a essa ideia de modernidade líquida ou de tempos líquidos como ele trabalha. Então vamos lá, alternativa A. Estaria ligada à ideia então de imediatismo que substitui o planejamento, exatamente o que foi dito. A liquidez está associada ao que é imediato, porque muda muito rapidamente, enquanto o que é planejado deixa de existir ou existe cada vez menos, porque o mundo está em constante mudança e nós não temos mais no que nos basear como algo concreto, sólido. Então, tudo se torna líquido, como o texto diz, né? Tudo que está é líquido, na verdade, ele está em constante mudança de acordo com a menor pressão, com a menor variação. Alternativa B, complexidade, que hierarquiza as relações. A ideia da complexidade explica muito bem a ideia de tempos líquidos. Entretanto, uma noção de hierarquizar as relações não tem nada a ver com a proposta de Bauman. Ele não fala de uma ideia de hierarquia entre indivíduos ou tipos de relações, não entraria na sua obra nem no texto que nós acabamos de ler. Alternativa C, dinheiro, que amplifica as oportunidades. Aqui não entra especificamente essa dimensão econômica, nem a ideia de liquidez no sentido de dinheiro, de liquidez na economia seria um tipo de investimento do qual você consegue ter um retorno mais rápido, pegar o dinheiro investido mais rapidamente. Então, aqui não estaria na dimensão da economia, mas na dimensão mais abstrata da ideia de liquidez, que estaria ligada à dimensão da sociedade, do comportamento, da maneira de entender o mundo. Alternativa D, obediência, que simboliza os valores. Também não tem nenhuma relação com o texto, a ideia de obediência não é trabalhada e nem faz sentido ao abordar a noção de modernidade líquida. E a alternativa é ciência, que explica o universo, também não é um tema desse texto, nem desse conceito abordado pelo Bauman. Então, levando em consideração a noção de modernidade líquida, o mundo contemporâneo, segundo o Bauman, seria regido pelo imediatismo que substitui o planejamento. Logo, a resposta correta é a alternativa